Aquelas reuniões à sombra do abacateiro, na verdade, elas foram precedidas pelo chamado trabalho de peregrinação. O Chico saía da sede da Comunhão Espírita Cristã aos sábados à noite caminhando, acompanhado por uma pequena multidão. Para os que estavam ali, a fim de participarem da reunião de psicografia do sábado à noite. À luz de um lampião, ele percorria todas aquelas ruas do bairro, nas adjacências, aquelas casas mais pobres, nas adjacências da Comunhão Espírita Cristã. E nós íamos acompanhando cerca de 50, 70, 100 ou mais pessoas. Nós saíamos da comunhão por volta das 18h40, 18h50 da noite de sábado. O percurso levava aproximadamente 1h15, 1h20, até 1h30. Eram diversas casas, casas sempre assim muito pobres, com pessoas acamadas, com pessoas doentes. E nós íamos conversando, o Chico ia batendo papo à luz das estrelas, à luz do lampião, falando sobre a doutrina, falando sobre o Evangelho, descontraídamente, sorrindo muito, comentando essa ou aquela mensagem. E na porta de cada casa, nós parávamos. Os familiares vinham nos receber ali no portão. As senhoras, aquelas crianças, as crianças faziam uma festa, vinham nos receber. Então o Chico, ali naquele momento, ele entregava um livro ao familiar, um livro quase sempre de Emmanuel, líamos muito Paz e Renovação de Emmanuel, ou Antologia da Espiritualidade de Maria Dolores. Entregava um livro que era aberto ali aparentemente ao acaso, o Chico lia um trechinho, depois pedia alguém para que fizesse uma prece. Enquanto isso, alguém ia até os fundos da casa e deixava um pequeno farnel. Isso tudo sob orientação do Chico. Deixava lá um pouco de arroz, um pouco de feijão, pães, enfim, o que a gente tinha para ser doado e o que o pessoal trazia de fora, cooperando, colaborando. Aí ele começou a se reunir à sombra do abacateiro. Essas pessoas que acompanhavam o Chico vinham de onde? De toda a parte do Brasil. A reunião começava às 2h da tarde do sábado. E ali era muita gente. Gente da periferia de Uberaba inteira ia. Olha, cerca de 500 pessoas, crianças, senhoras, pessoas pobres, necessitadas. Cerca de umas 500 pessoas, juntando com as pessoas de fora. E era poeira, não tinha calçamento, não tinha iluminação. Se chovia era barro, era lama. E o Chico sempre ali, presente. Quando dava mais ou menos 15 para as 2, 10 para as 2, ele chegava, descia do carro, ia lá para um banquinho tosco debaixo daquele pé de abacate frondoso, e ali começava a reunião. Os comentários do Evangelho ao ar livre, né? Que a gente chamava de espiritismo céu aberto. Aquelas reuniões de espiritismo céu aberto, né? Porque de fato nós nos sentíamos ali muito mais próximos do céu, muito mais próximos da espiritualidade superior. Mas a gente percebia que o Chico fazia essas coisas todas para mostrar qual era a verdadeira finalidade da doutrina espírita, que não podia ficar só no centro espírita, só nas reuniões de estudo,
só nas reuniões doutrinárias, que por vezes acabam sendo elitistas, não é? Nós ficamos ali, a doutrina fica circunscrita, fica encerrada. Ele não fazia isto. Ele chamava o pessoal e ia visitar a Dona Aparecida no Hospital do Pênfigo, lá no Fogo Selvagem. E onde ele ia, o pessoal ia atrás. O Chico era um homem extraordinário, Oceano. O Chico não era só médium, não. O Chico era um homem iluminado. O Chico era um homem altamente, um espírito de escol. Ele pegava, ele lia o pensamento da gente. Eu tive a oportunidade de comprovar isso inúmeras vezes comigo mesmo. Ele lia meus pensamentos e falava, lia o pensamento das pessoas em torno ali, se referia àquilo. Ele sabia o nome das pessoas, antes das pessoas serem apresentadas a ele. Chegava uma pessoa, ele falava, como é que vai? Como se fosse você. Vamos supor que ele nunca tivesse visto você, não soubesse. Você chegava, como vai, Oceano? Dona Sônia, como vai? Sabia. E você ficava assim, mas quem é que disse meu nome a ele? E de fato ninguém tinha dito. Porque nem tudo em Chico Xavier era, digamos, da mediunidade. Nem tudo era dos espíritos, muita coisa era do espírito dele mesmo. Muita coisa era do espírito dele mesmo. Eu vejo quando as pessoas dizem assim, achei que era um médium extraordinário, era um médium fantástico, mas era um médium. Eu, com todo o respeito, digo assim, essas pessoas não conheceram Chico Xavier. Com todo o respeito. Essas pessoas nunca estiveram com Chico Xavier. Porque o que nós presenciávamos ali não era Emanuel, Dr. Bezerra, cochichando nomes nos ouvidos dele o tempo todo. Então, esses fenômenos mediúnicos e fenômenos, digamos, psíquicos dele eram frequentes. Um outro aspecto da mediunidade de Chico Xavier, para a qual os historiadores têm que atentar. Você veja bem, o Chico psicografava uma média, Oceano, de 7 mensagens familiares por reunião. Eram 3 reuniões por semana. No mínimo, ele recebia 20 mensagens por semana, com nomes, datas, apelidos, detalhes, assinaturas. Por mês, 80. Você multiplica isso por um ano. Dá mais de 1000. Dá mais de 1000. Multiplica isso ao longo de 75 anos. Esse acervo está aí. Muita gente fala, Chico psicografou 413 obras, 414, não se sabe corretamente porque têm sido publicados alguns livros póstumos, não é? Nós tivemos agora um livro que foi lançado lá em Pedro Leopoldo, Sementeira de Luz, um livro com 600 páginas, de mensagens do senhor Arthur Joviano, o Neio Lúcio. Essas mensagens estavam em poder da dona Wanda Joviano, filha do Dr. Rômulo Joviano, filha do Dr. Rômulo, que era patrão do Chico. Eu soube que agora tem algum livro também com mensagens de Emanuel. Então, isto eu acho que precisa ser recuperado. Você entendeu? Isso faz parte da história. Chico psicografou 412 livros. Não estamos discutindo números, não é? Porque a gente sabe o que importa é qualidade. E em se tratando de Chico Xavier, qualidade é indiscutível. Nos anos 80, nós já vamos ter, mais perto dos anos 80, depois de 74, já vamos ter a fase Grupo Espírita da Prece, em que as reuniões passaram a ser realizadas às sextas e aos sábados. Para as famílias. Para as famílias. Para as famílias. Porque na comunhão espírita cristã é que as reuniões eram às segundas, às sextas e aos sábados, à noite. E às vezes, aos sábados de manhã também. Interessante, Oceano, que muita gente falava, Chico ficava recebendo aquelas cartas de consolo, aquelas cartas de conforto para aquelas famílias que nem espíritas eram, lê do engano. Porque esse pessoal começava a frequentar, o filho vinha, dava uma mensagem,
Depois passavam uns 2, 3 meses, dava uma outra mensagem. Já na terceira mensagem, o filho estava solicitando aos pais que começassem a trabalhar. Eles voltavam para as suas cidades de origem. Os familiares voltavam para as suas cidades de origem e iam fundando núcleos espíritas na periferia. Foi um trabalho de multiplicação das instituições espíritas, creches, lares para idosos, grupos espíritas, escolas, que foram criadas a partir dessas mensagens, porque aquilo ali era uma verdadeira oficina. Como foram os anos 90 aqui em Uberaba, com o Chico, no auge da mídia? Como que era essa convivência? Oceano, já nos anos 90, a saúde do Chico começou a declinar bastante, não é? Ele já estava com mais de 80 anos, não é? Com mais de 80 anos, e nós pudemos, eu e minha esposa Márcia, porque nós frequentávamos a casa dele às quartas-feiras. Além de participarmos das reuniões no Grupo Espírita da Prece, ele nos recebia em sua casa às quartas-feiras à noite, tínhamos oportunidade ali de trabalhar com ele, estar a sós com ele. E nós fomos acompanhando até o ano de 94, até o momento em que lá pudemos permanecer mais perto dele, nós fomos acompanhando o declinar de suas condições físicas. Ele já andava com muita dificuldade, já tinha muitas dores na perna, andava com dificuldade, mas relutava em aceitar a cadeira de rodas, porque ele dizia, não, eu não posso aceitar, porque senão eu vou me acomodar. Aí é que eu não vou caminhar mesmo. Enquanto eu puder, eu vou me arrastar, mas eu vou caminhar com as minhas pernas. Então ele aceitava o braço de um, o amparo de outro, mas levava às vezes, Oceano, muitas quedas dentro de casa. Nunca fraturou um osso, nunca fraturou uma perna, um braço, nada. Mas às vezes nós chegávamos, ele tinha levado uma queda, estava machucado, estava com o rosto ferido, estava com o braço esfolado. Mas a saúde dele começou a cair muito, a ouvir menos, quer dizer, os encarnados, né? A ouvir menos, a enxergar um pouco menos, emagreceu bastante. E ele, às vezes, nos dava a impressão de estar entre as duas vidas. E aquela questão da luz entrando no quarto do hospital? Ele estava com pneumonia dupla, que não cedia, a infecção não cedia à ação dos antibióticos de última geração. Ele estava com muita febre e todos estavam esperando a desencarnação dele para qualquer momento. Respirando com muita dificuldade, praticamente não se comunicando mais, em estado de coma, praticamente. Quando aquela luz, nos conta o doutor Eurípides Taan Vieira, médico que o acompanhou naquela fase, não é? Ele era um paciente terminal. Nos conta o doutor Eurípides Taan que quando aquela luminosidade deu a impressão de vir do alto exatamente, não é? E penetrou pela janela exatamente do quarto em que ele estava. Ora, por que aquela luz não entrou num outro quarto? Eram tantas janelas, uma ao lado da outra. Aquela luz se projetou, se irradiou exatamente no quarto em que se encontrava Chico Xavier. E ali ele começou a se recuperar. Inexplicavelmente para a medicina.